Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz a todos. Bom dia a todos que estão chegando. Um ótimo dia, uma manhã abençoada, um ótimo domingo. Que Jesus Cristo possa abençoar o seu dia, a sua manhã com Deus. Estamos aqui em mais uma conexão das 6 para juntos adorarmos e engrandecermos ao nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Jesus tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração. Hoje, dia 22 de março, e estamos aqui continuamente adorando, exaltando e engrandecendo aquele que é vivo, aquele que é poderoso, aquele que é grandioso e aquele que nos dá vitória diante de todas as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe com mais alguém essa live, convide alguém aí para estar conosco, seja bênção na vida de outras pessoas, para que nós possamos alcançar mais e mais vidas em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar aqui o presbítero Alex nessa manhã e nós vamos aí ouvir a palavra de Deus, sermos direcionados, abençoados, ministrados, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor, filhão, está com você. Pai do Senhor, bom dia a todos, irmãos que estão já conectados aqui nesta live. Damos glória a Deus por, uma vez mais, estarmos juntos neste devocional da Conexão das 6. E hoje a palavra está baseada no livro do evangelista Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Hoje, dia 22 de março, a palavra é essa. Pois, quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Não devemos esquecer nossos relacionamentos com nossas famílias. É um cristão triste aquele que negligencia andar em sua própria casa de acordo com os deveres exigidos na palavra de Deus. Você é um filho? O cristianismo não o isenta de honrar seus pais. Você é um servo? O Evangelho de Jesus não o ensina a ser um bajulador, a roubar ou a ser insolente e desrespeitoso. Você é um empregador? Sua religião o obriga a ser o melhor dos empregados? Pois você mesmo tem um mestre, até mesmo Cristo. Você é um pai. A religião impõe a você novos deveres de criar seus filhos no temor de Deus? Somos vizinhos. Vamos abençoar todos ao nosso redor. Abençoar e não amaldiçoar. Seja quem for o nosso próximo, devemos a ele, de acordo com a lei de nosso Senhor, grande consideração. Não tenho o direito de incomodar meu próximo.
não tenho o direito de fazer qualquer coisa que lhe cause perda ou dano. Pelo contrário, sou obrigado a amá-lo como a mim mesmo, e se puder servi-lo de alguma forma, esforça-me para fazê-lo. Aleluias, glória a Deus. Vemos aqui uma palavra grandiosa, um grande ensinamento de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, nos mostrando que temos que ser humildes, temos que ser pessoas que, ao invés de só querer para nós, nós devemos fazer para o próximo. E aqui ele nos dá um grande ensinamento na mesa, a qual ele está com seus discípulos. Depois de ceiar, depois de comer o pão e de beber o cálice, os discípulos estavam um se perguntando para o outro: quem é maior entre nós? Eles queriam saber quem seria talvez um grande líder depois de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele dá este grande ensinamento, dizendo: pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Quer dizer que ele faz uma pergunta para eles: quem é maior? Aquele que está sentado nesta mesa? Vocês são maiores? Ou aquele que está servindo a vocês? Esta é a pergunta. Às vezes muitos querem ser servidos e não querem servir. Querem receber, mas também não querem abençoar ou dar na mesma proporção que recebeu. Jesus, ele está ensinando os discípulos a serem humildes diante de toda a situação. Embora eles estavam sendo servidos, mas eles queriam saber quem era o maior. Mas a lição de hoje é: o que queremos? Será que queremos ser maior do que o nosso próximo? Queremos ser melhor do que o nosso próximo? Mas a lição é de humildade, de entender que é melhor servir do que ser servido. E Jesus, ele continua: mas eu estou entre vocês como quem serve. Quer dizer que ele era o mestre, ele é Senhor, e mesmo ele sendo Senhor, o Rei dos Reis, ele dá uma aula de humildade. Ele mostra para os seus discípulos que eles também devem servir e não somente ser servido e não somente querer receber. E aqui no devocional que nós lemos, nós vemos que ele está nos mostrando que devemos também servir aos nossos familiares, servir dentro do nosso trabalho, servir dentro da nossa comunidade. É servir em tudo e em todo instante. Assim como queremos ser servidos, devemos também demonstrar servidão para o nosso próximo. Será que até hoje você só foi servido? Ou você também já serviu? Porque sempre é uma grande satisfação quando a gente estende também a mão para o próximo. Quando a gente também serve o próximo dentro de uma necessidade. Sempre há algo a se fazer, sempre há algo para a gente acrescentar. E isso é Jesus nos ensinando. É Jesus nos mostrando que devemos ser humildes assim como ele foi também. Jesus, ele demonstrou uma grande humildade diante dos seus discípulos, lavando os seus pés.
Jesus foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. E ele disse: assim como eu lavo os seus pés, eu quero também que vocês lavem os pés um dos outros. Aleluias! Ele nos ensinou, ele tem nos ensinado a sermos humildes diante de toda a sociedade, diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos, vizinhos, amigos de trabalho. É melhor servir do que ser servido. Quem quiser ser o primeiro vai ter que ser o derradeiro. Não adianta você querer somente para si, querer receber e não saber se doar quando há uma necessidade para se fazer. Mas nesta manhã, diante desta palavra, ele está dando este grande ensinamento. Sirva para ser servido. Primeiro faça, para depois alguém fazer por você. Isto é uma lei, é igual uma lei da semeadura. Aquilo que a gente plantamos, nós vamos colher. Independente do que seja, meus irmãos. Se você planta o bem, se você planta a caridade, você vai colher caridade e o bem. Mas se você tem plantado o mal, infelizmente você vai colher o mal. Por isso, é melhor você fazer aquilo que está sendo falado por Jesus, aquilo que está sendo ensinado por Jesus. Por quê? Porque quando a gente aplicamos tudo isso em nossas vidas, quando colocamos isso tudo em pauta, tudo aquilo que Jesus nos transmitiu, é como esta colheita. Porque vamos plantar para colher. Sirva primeiro para depois você ser servido. Demonstre, melhor dizendo, esta humildade diante de vidas que talvez nunca passou por esta situação. Não sei se você já passou por isso, em você primeiro servir para depois ser servido, independente do seu cargo eclesiástico, da sua posição dentro da sociedade, dentro do seu trabalho. Talvez você tenha uma posição grandiosa dentro do seu trabalho. E talvez você já serviu alguém que tem uma posição menor que você e aquela pessoa achar estranho. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que aquele que tem uma posição de grande valor, ele não deve servir, ele deve ser servido. Mas aqui nós entendemos que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que veio, morreu por nós, se doou, desceu do seu trono, ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para se entregar, aleluias, por nós. Ele veio se doar por nós. E ele tem demonstrado isso tudo para nós. Foi na mesa que ele mostrou que o maior tem que ser menor. Foi nesta mesa que ele ensinou aos seus discípulos: sirva para ser servido, lave os pés um dos outros, assim como eu lavei os seus. Sejam humildes de entender isso. Sirva aos seus familiares, sirva aos seus vizinhos, se possível for, seus amigos de trabalho, dentro da sua escola, aonde você estiver, sirva. Sirva primeiro para depois ser servido. E Deus vai te recompensar, porque você vai estar aplicando a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é aplicada, é Ele mesmo
quem vai te exaltar de uma forma soberana, para que você entenda que Ele é Deus sobre a sua vida. Aleluias. Eu dou glórias a isso, porque temos que aprender isso. Sirva primeiro, para depois ser servido. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, por este dia que Ele nos coloca de pé, porque isso também é uma servidão do nosso Senhor para nós, o fôlego de vida, estarmos vivos, com saúde. Temos que dar graças ao Senhor por isso. Então vamos orar e agradecer em nome de Jesus Cristo. Pai, te louvamos nesta manhã. Te agradecemos, Senhor Deus, por esta palavra. Entendemos, Senhor Deus, que em todo instante, em todo momento, devemos ser humildes de coração, de entender, Senhor Deus, que devemos servir para depois ser servidos. Devemos, Senhor Deus, nos doar para depois a gente querer ser doado também, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, quebranta os corações. Meu Pai, muda a mente de muitas vidas, Senhor Deus, que talvez não entenda, Senhor Deus, esta palavra. Oh, meu Deus, independente da posição, independente, Senhor Deus, do seu cargo, ó Pai, se é uma posição, Senhor Deus, de liderança alta, meu Deus, que eles entendam, ó Pai, que tem que servir para depois ser servido, que tem que ser humilde, Senhor Deus, diante da sociedade, diante dos familiares, meu Deus, diante dos seus vizinhos, ó Pai, da onde eles estiverem, que eles venham estar, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, segundo os seus propósitos, diante da Tua palavra. Deus, nos guarda, Senhor Deus, nos livra de todo mal, continue nos sustentando, nos abençoando, Senhor Deus. Nos dê um domingo de paz, domingo, Senhor Deus, grandioso diante da Tua presença. Te agradecemos por tudo, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos servido, Senhor Deus, com um prato de comida, com um pão de cada dia sobre as nossas mesas. É o Senhor, ó Pai, quem nos abastece. É o Senhor, ó Pai, quem nos abençoa. Por isso somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Guarda, Senhor Deus, as nossas vidas. Continue, Senhor Deus, nos ensinando, ó Pai. Continue, Senhor Deus, falando aos nossos corações e nos dando, Senhor Deus, palavras, ó Pai, que vamos carregar e vamos também, Senhor Deus, aplicar sobre vidas, ó Pai, sobre almas que são necessitadas e precisam, Senhor Deus, te conhecer mais, ainda mais, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Amém. Eu vou dar a palavra para o pastor Luan, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu filho, Deus abençoe por essa palavra poderosa. Nós possamos entender que é melhor servir do que ser servido. Isso é importantíssimo. Queridos, hoje nós continuamos com o nosso plano de leitura bíblica. E assim, ler a palavra de Deus tem sido a bússola, a fortaleza para nós. O cristão que não lê a Bíblia é um cristão fraco espiritualmente. A falta de leitura bíblica é a falta de perseverança, é a falta de força que o cristão reflete no seu dia a dia. Porque a palavra de Deus é ela que nos fortalece. A palavra de Deus é ela que nos direciona. E nós estamos com esse plano desde o começo do ano, lendo a Bíblia juntos, capítulos por capítulos, para que nós possamos crescer e sistematicamente entender a palavra de Deus. E junto com esse devocional, para nos acrescentar cada vez mais ainda uma palavra bíblica e uma direção. Então, eu tenho certeza que você aplicando esse plano, você vai crescer cada vez mais e mais em nome de Jesus. Hoje, dia 22 de março, nós estaremos lendo Juízes, capítulo 6, 7 e 8. 3 capítulos nós faremos a leitura hoje. Juízes, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. E eu te convido a ler com a gente e a crescer junto conosco, cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, leia a palavra, medite na palavra e cresça conosco. Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.
e até amanhã, se Deus permitir, mais uma conexão das 6 nesse mesmo horário, sendo ministrado por Deus e sendo uma bênção para sua casa e para o seu lar. Em nome de Jesus. Deus abençoe, forte abraço e até mais.